Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato e eu sou um nerdola cristão. A intenção desse vídeo é fazer com que você que pode estar confuso, você que pode estar se sentindo bombardeado com as coisas do mundo, você que é cristão, esse vídeo é para você. Você que já foi crente e hoje está desviado, esse vídeo também é para você. E você que não gosta de crente, que acha que crente é maluco, que é viajado das ideias, esse vídeo também é para você. A intenção desse vídeo e a intenção desse canal vai ser fazer com que vocês que vão assistir, você que está assistindo e eu também, a gente se ajude a se edificar, a entender e a desconfundir a nossa mente, a clarear nossas ideias e fazer com que a confusão que às vezes permeia na nossa cabeça, as perguntas sem respostas que às vezes permeiam a nossa cabeça, sejam apagadas, as dúvidas sejam sanadas e que a gente possa cada vez mais se ajudar a compreender como é que as coisas são, como é que elas têm que ser. E para começar esse novo canal, eu queria começar com um vídeo explicando o porquê que hoje eu estou afastado e porquê que hoje eu não estou em igreja nenhuma. Eu quero contar um pouco sobre a minha conversão e como foi que eu acabei deixando de frequentar a igreja. Eu me converti aos 16 anos. Hoje eu tenho 30, então são 14 anos, né? Me converti mesmo em Belém do Pará, porque na igreja da rua de casa, a igreja do Evangelho Quadrangular, eles tinham um grupo de dança. Então eu sempre quis fazer parte de alguma coisa e eu gostava de dança. Eu vi o pessoal dançando break, street dance, e eu queria fazer parte daquilo. E eu comecei a frequentar aquela igreja, foi que eu comecei a aprender. Eu não gostava de igreja, não gostava de nada de crente, essas coisas assim. Sabe aquele pessoal que não gosta de crente, fala não gosta de crente? Eu era assim também. Eu ia para a igreja e comecei a frequentar, aí foi aí que eu me converti, me batizei, comecei a participar da igreja. Daí depois de um tempo eu saí daquela igreja, fui para uma outra e sempre queria estar fazendo parte de alguma coisa. Aprendi a tocar, não sabia nada, mas queria tocar bateria, aprendi a tocar bateria. Hoje em dia eu já até dei aula de bateria, aprendi a tocar contrabaixo, tudo pela vontade de estar fazendo alguma coisa, de estar presente, de ser útil de alguma maneira. Foi então que em 2011 eu conheci o meu sogro, meu atual sogro, que na época era discipulador da igreja. E eu costumo dizer que a minha vida espiritual se resume em antes de eu conhecer o meu sogro e depois que eu conheci o meu sogro. Porque ele me discipulou. E das coisas que ele sabia de Bíblia, não de experiência de igreja, não, de Bíblia, de experiência com Deus, de viver coisas espirituais com Deus, de provar através da Bíblia, da palavra de Deus, aquilo que ele afirmava. Ele me discipulou e ele começou a criar em mim curiosidade por ler a Bíblia. Eu não era de ler a Bíblia. Apesar de estar convertido desde 2008, eu não tinha curiosidade por ler a Bíblia. E foi então que em 2011 eu comecei a querer ler a Bíblia e eu gostava de como ele tinha propriedade naquilo que ele falava e comecei a querer ter aquilo também. Comecei a ler a Bíblia, comecei a ler livros e comecei a aprender muita coisa. Só que quando eu comecei a aprender essas coisas, e muitas das coisas que eu aprendia, eu não aprendi em pregações. Foi só lendo a Bíblia, lendo livros. Cara, eu odiava ler livro. Comecei a criar curiosidade, comecei a ler livros. Foi aí então que eu li o Novo Testamento inteiro, já li mais de uma vez. Foi aí então que eu comecei a ver que algumas coisas que estavam na Bíblia eram meio que diferente do que estava acontecendo na igreja. Já em 2012 ele se mudou, acabou tendo que morar em outro bairro. A minha atual esposa, que na época era minha namorada, acabou indo junto. Eu fiquei sozinho naquela igreja, então ele me ajudava de longe. Então que eu tive vontade de, poxa, como é que eu posso ser útil? Tudo isso que Deus está me ensinando, que eu fui aprendendo e Deus foi me ensinando, e eu me sentia feliz, me sentia em paz com tudo que eu estava aprendendo. Eu quis ser professor de escola bíblica, comecei a dar aula em escola bíblica. Mas então como é que foi que eu me desviei, parei de ir para a igreja? Bom, eu não vou contar toda a minha história, senão o vídeo vai ficar muito grande e você não vai entender onde eu realmente quero chegar. Eu estou só contando um pouquinho da minha história para você entender quando foi que eu parei de ir para a igreja. Em 2019,
o pastor da igreja onde eu estava, que curiosamente era a igreja onde eu tinha me convertido, ele se incomodou pelo fato de eu não dar o dízimo lá naquela igreja. E aí ele começou a dizer que ninguém podia ter trabalho nenhum na igreja se não desse o dízimo lá. E mesmo eu achando aquilo muito autoritário, eu continuei indo para a igreja. Só que pintou a oportunidade de eu fazer um curso de recursos humanos. Ele era à noite, ele era de segunda a sexta. Eu participei de outras igrejas onde eu fui líder de jovens junto com a minha esposa. Só que lá nessa igreja onde eu estava atualmente, eu era como se fosse um conselheiro dos líderes de jovens. Eu era conselheiro dos líderes de jovens, isso em 2019. Então eu pedi para o pessoal desculpa por me ausentar, porque eu ia ter que fazer um curso, ele era de segunda a sexta, eu não ia poder estar frequentando com a galera. Mas na verdade eu acabei tomando aquilo como uma desculpa para não frequentar mais aquela igreja, porque eu estava chateado com aquele pastor, eu estava triste, aborrecido e chateado com aquele pastor. Eu nunca cheguei para ele e disse: pastor, aquilo que o senhor disse me machucou, me incomodou, não gostei, não conversei com ele a respeito de eu achava que aquilo estava errado, para a gente falar sobre Bíblia, onde é que eu achava que aquilo, conforme a Bíblia, estava errado. Não, eu nunca procurei ele para fazer isso. Eu achei aquela desculpa de fazer o curso que realmente eu fiz. Peguei aquele gancho para não ir mais para a igreja. Então, quando o meu curso acabou, eu não voltei mais para a igreja e até hoje eu estou sem participar de nada na igreja. E era aqui que eu queria chegar. Eu sei que hoje eu não estou frequentando a igreja. Eu sei que aquilo que aquele pastor, aquela imposição dele, sim, foi errado. Mas nada disso faz com que eu culpe Deus. Nada disso fez com que eu tenha raiva de Deus. Nada disso fez com que eu achasse que a igreja é uma farsa, que tudo que é ensinado ali é mentira. Não. Tudo que eu aprendi, em alguns momentos da minha vida, sim, eu cheguei a questionar a Deus. Dizer: Senhor, para que tu me fez aprender tudo isso? Aprender tudo que o Senhor me ensinou, coisas que pouca gente sabe, porque não lê a Bíblia. Tu me fez ter curiosidade, tu me fez ir atrás e aprender coisas que muita gente não quer ir atrás e procurar e aprender. Por que o Senhor me fez aprender isso? Se hoje em dia eu não coloco em prática, e quando a gente às vezes fala sobre isso, soa como se a gente quer saber mais do que os outros, as pessoas olham para a gente como se a gente fosse arrogante, mas não é o caso. Nada disso fez com que eu odiasse a Deus. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu não estou me colocando à disposição de Deus para ser útil para Ele. Eu sei que Deus não tem culpa do que aquele pastor fez. Tudo que Deus me fez aprender, me fez compreender muitas coisas hoje. E quando eu vejo as pessoas fazendo, coisas que eu vejo pessoas dizendo, principalmente na internet, me entristecem muito. Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que Deus fez eu ver, consolidou a minha fé. Fez hoje eu não ser enganado por muitas coisas. Então, tem coisas que eu vejo na internet que eu fico triste, chateado, aborrecido, com raiva de pessoas que estão tentando enganar. Fico triste com pessoas que vêm e penso, quando eu vejo uma pessoa dizendo: esse pessoal de igreja é tudo mentira, a Bíblia, o pessoal dizendo besteira, a Bíblia é ambígua, a Bíblia não é clara naquilo que ela fala. Não, a Bíblia é clara sim, ela é clara sim. Eu fico triste quando eu vejo jovens que hoje estão sendo manipulados, pessoas que, pode ser o seu caso, hoje estão confusas, com bombardeio de coisas, de mentiras, de meias verdades, de enganações do mundo, fazendo você perder sua fé, fazendo você duvidar do que Deus te deu, de quem você é, fazendo você duvidar até mesmo que Deus existe. Eu fico muito triste quando eu vejo isso, porque tudo que eu aprendi me fez compreender. É quase como se você aprendesse a matemática, que 2 mais 2 são 4. Então, se alguém chegar para você e dizer assim: 2 mais 2 não são 4, você vai olhar e vai dizer assim: para com a tua loucura, tu quer me enganar? Eu sei que 2 mais 2 são 4. Sabe, eu já sei, não tem como eu ser enganado, não tem como eu ser bombardeado de coisas do mundo a respeito desse tipo de assunto, porque eu já li, eu já entendi e eu já sei como é que funciona. Só que tem pessoas que não.
que não sabem, que são bombardeadas, que não foram ensinadas corretamente e às vezes acabam se perdendo. São pessoas que acabam se tornando pessoas confusas. E isso me deixa muito triste. Eu fico muito triste quando eu vejo pastores ensinando heresias e pessoas do mundo refutando pastores que ficam ensinando heresias. Pessoas do mundo refutando esses pastores, reforçando o argumento de que igreja é uma bobagem, de que ler a Bíblia é bobagem, que ser crente é bobagem. Isso me deixa muito triste. De pessoas que sequer nunca leram a Bíblia, citando versículos bíblicos, citando heresias que nem sequer está na Bíblia. Pessoas sendo enganadas, pensando que ideologias que são completamente contra a palavra de Deus, pensando que essas ideologias são corretas, são coisas que devem ser seguidas, são coisas certas. Eu fico muito triste vendo isso. Só que eu pensei, de que adianta eu ficar triste se eu não estou fazendo nada para ajudar? Então esse canal vai ser para isso. Para que a gente converse, para que a gente fortaleça, eu a você e você a mim, para que a gente fortaleça a nossa fé. Para que a gente compreenda e entenda o que está acontecendo, identificar, analisar, fazer uma leitura do que está acontecendo para a gente não ser enganado. Para que você que está assistindo e eu possamos estar cada vez mais perto de Deus, entendendo o que Deus quer de nós. Ser útil para Deus, ser útil para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Não ser que nem o Mar Morto, porque o Mar Morto ele é morto porque ele não vaza para lugar nenhum, ele fica com tudo para ele. E por isso que ele é um Mar Morto, porque ele não deságua em lugar nenhum, ele não ajuda ninguém, ele fica só ali. Eu não quero ser esse Mar Morto, eu não quero que você seja. Então, esse canal, a partir de agora, vai ser para isso. Para que a gente vá conversando, tirando dúvidas. Eu vou contar minha experiência, quero contar de vocês. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, de contar, mas eu não vou fazer tudo isso só num vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande e você nem vai assistir. Eu quero que no decorrer dos vídeos que eu for postar aqui, a nossa fé se fortaleça, as mentiras sejam desenganadas e que a gente compreenda cada vez mais as coisas da maneira correta, da maneira certa. Existe o certo e existe milhões de errados, mas só existe o certo. Para que a gente não seja confundido com heresias, com mentiras, com meias verdades. Esse é o propósito desse canal e eu espero que você tenha compreendido. Eu me sinto muito feliz de estar fazendo esse canal, relutei muito, tive muita dificuldade para fazer esse vídeo, mas eu espero que a partir de agora Deus nos use, tanto a mim quanto a você, para que a gente fortaleça a nossa fé e esteja cada vez mais próximo dele, sendo útil para as outras pessoas, sendo útil para Deus. Obrigado a você que ficou até aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.